Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós iremos aprender o conceito de velocidade que se encontra na apostila de vocês, que é o volume 1, capítulo 2, páginas de 37 a 41. Porém, antes eu vou fazer uma pequena revisão do que nós vimos na aula anterior, associado aos conceitos iniciais da cinemática. Bom, então na aula anterior nós vimos que ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado referencial. O exemplo que a gente pode ver é um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico. Ele torna-se um ponto material ou partícula quando comparado às dimensões do oceano. Essa partícula não impede que algum tipo de estudo seja feito no oceano. Ou seja, ponto material é um corpo cujo tamanho não vai interferir no estudo do todo. Bom, nós vimos também corpo extenso. Corpo extenso é quando a interferência de um corpo cujas dimensões dele atrapalham o estudo de determinado fenômeno. Então eu posso citar como exemplo o mesmo transatlântico do exemplo anterior. Se ele estiver ancorado num porto, neste caso as dimensões desse transatlântico não podem ser desprezadas, porque agora estão sendo comparadas às dimensões do porto. Então o corpo extenso é todo o corpo cujas dimensões interferem no estudo abordado. Bom, vimos também referencial, também conhecido como sistema de referência. É um corpo ou um ponto que adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. O referencial que adotamos com maior frequência é a própria Terra. Bom, por que eu uso a ideia de referencial? Porque eu tenho que estabelecer a relação entre repouso e movimento. Ou seja, repouso acontece sempre que um corpo não muda a sua posição em relação a dado referencial. O exemplo aqui é o seguinte: uma pessoa sentada dentro de um ônibus encontra-se em repouso em relação a outra pessoa dentro do mesmo ônibus. Então a ideia de repouso é aquela em que, quando não há mudança de posição entre dois corpos com um tomado como referência, eu tenho a ideia associada ao repouso. Então essas duas pessoas dentro do ônibus, se elas estão sentadas e a posição delas, entre elas, não muda no decorrer do tempo, eu considero essa ideia de repouso. Movimento. O movimento existe quando um corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Então eu posso usar o exemplo das duas pessoas sentadas no ônibus, uma em relação à outra, a condição que ela se encontra de repouso. Mas uma delas em relação a uma árvore na estrada, no qual o ônibus passou, ela se encontra em movimento. Por quê? Porque está mudando a posição no decorrer do tempo. Uma observação importante é que não existem repouso e movimento absolutos, pois tudo depende do referencial adotado. Bom, dentro da revisão da aula que nós vimos semana passada, nós temos que definir também a ideia de trajetória. Trajetória é uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial adotado. Em resumo, trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Exemplo: um avião apresenta velocidade constante. Em determinado momento, ele abandona uma carga qualquer. Essa carga cairá obedecendo a uma trajetória. Mas a trajetória apresentada pela carga em queda livre dependerá do observador,
Neste caso, esse observador é o referencial. Bom, eu usei como imagem, uma imagem da aula anterior, que é o caso desse avião abandonando esse projétil. A trajetória descrita vai depender do referencial que eu adotar. Exemplo, se o referencial adotado forem essas pessoas que se encontram no solo, como esse avião está em movimento horizontal com velocidade constante e esse projétil cai devido à ação da força da gravidade, esse projétil ele vai realizar uma trajetória em relação a essas pessoas associado a um movimento simultâneo, que é o deslocamento do projétil na horizontal e a queda dele na vertical. Então, para essas pessoas no solo, a trajetória descrita pelo projétil é um arco de parábola. Porém, para o piloto no avião, esse piloto, como esse projétil está à mesma velocidade do avião, isso é livre de resistência do ar, durante todo o deslocamento do avião na horizontal, esse projétil desloca-se tanto na horizontal como na vertical, porém na horizontal ele está deslocando com a mesma velocidade do avião. Logo, o piloto observa esse projétil caindo em uma linha reta vertical. Tranquilo? Bom, para a gente poder definir velocidade daqui a pouco, eu preciso rever com vocês a ideia de espaço de um móvel, deslocamento e distância percorrida. Então, espaço de um móvel é um número real que permite a localização do móvel em sua trajetória. Ou seja, é o valor algébrico da distância entre o móvel e a origem dos espaços. Vamos observar o seguinte. Eu tenho uma trajetória qualquer aqui, onde essa trajetória está orientada por essa seta, representada pela letra S e determinada na unidade de comprimento no sistema internacional que é o metro. Toda vez que eu vou localizar um móvel sobre uma trajetória, eu preciso determinar onde esse móvel se encontra em relação a uma determinada origem. Quem que é a origem da trajetória? É o marco zero. Então, sobre essa trajetória qualquer que eu defini aqui, eu tenho os pontos A e o ponto A e o ponto B. Onde o ponto A está representado por esse valor numérico menos 10 e o ponto B representado por esse valor numérico 20. O que significa isso? Que o ponto A está a 10 metros antes da origem e o ponto B está 20 metros depois da origem. Tudo bem? Então a posição do A é menos 10, a posição do B é mais 20, ou simplesmente 20. Bom, deslocamento vetorial, para a gente poder definir a ideia de velocidade. Deslocamento vetorial é a medida que representa a distância entre a posição inicial e final, ou seja, é a mudança de posição de um móvel sobre uma trajetória. No caso, o deslocamento vetorial ele vai representar a menor distância percorrida pelo ponto entre a posição de chegada e a posição de saída. Vamos observar aqui, ó. No caso dessa figura, que representa o Homem-Aranha dando um salto qualquer, o deslocamento escalar dele, que é representado por essa linha vermelha, é tudo que ele percorreu. O deslocamento vetorial, ele vai representar essa linha horizontal azul, que indica a posição final que ele se encontra aqui na posição Q, representada pelo tempo T, menos a posição P, que é a posição inicial, representada pelo tempo T0. Então, a variação do deslocamento numa trajetória qualquer, ela sempre vai ser representada entre a diferença da posição final com a posição inicial. Finalmente, antes de a gente entrar no conceito de velocidade, distância percorrida. Distância percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Ou seja, distância percorrida é
que ele andou na trajetória. Tá? Exemplo, o ciclista parte de um ponto A, percorre a trajetória até o ponto C e retorna até o ponto B. Então, qual que é a distância percorrida por esse ciclista? É a distância relacionada ao deslocamento de A até C, mais o deslocamento de C até B. Observe que no ponto A a posição é 200, no ponto C a posição é 1000. Logo, o deslocamento de A até C é um deslocamento de 800 metros. Depois ele retornou de C até B, partindo da posição 1000, chegando na posição 600. Ou seja, houve um deslocamento de 400 metros no sentido contrário da trajetória. Então, qual é a distância percorrida por esse ciclista? É o valor absoluto associado a essa diferença que dá 800 e a essa diferença aqui que dá 400. Logo, a distância percorrida por esse ciclista foi uma distância de 1.200 metros. Beleza, pessoal? Bom, com isso, eu consigo definir velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea, que está relacionada ao deslocamento e ao tempo. Vamos lá, então. Então, velocidade. Vamos definir velocidade. Velocidade é uma grandeza física que exprime de maneira quantitativa, a ideia de rapidez de um movimento. Ou seja, velocidade é a taxa temporal do deslocamento. Ela vai representar quão rápido ou quão devagar é o deslocamento de um corpo sobre uma trajetória. Bom, se velocidade é grandeza física, ela pode ser usada como forma de comparação. Eu posso comparar a velocidade dos corpos através da rapidez com que esses corpos percorrem um deslocamento qualquer. E essa rapidez está associada ao menor tempo. Observe, velocidade escalar média. Vamos dar um exemplo, depois eu defino. Considere um carro que percorre 100 km em 2 horas. A razão entre o deslocamento e o tempo necessário caracteriza a velocidade escalar média do carro. Pode-se dizer que a velocidade escalar média do carro foi igual a 50 km por hora. Então, o que vem a ser velocidade escalar média? Velocidade escalar média ela vai ser a razão entre a distância total que o corpo percorreu pelo tempo total que ele levou para percorrer essa distância. Então, quando eu falo em velocidade média, eu estou considerando tudo que foi percorrido e todo o tempo que levou para percorrer isso. Então, eu tenho que considerar condições de tempo em que o corpo está parado, condições de tempo em que, por exemplo, o veículo está no trânsito. Então, eu não posso associar velocidade média à velocidade real do corpo, porque essa velocidade média está associada a uma razão de tudo que foi andado pelo tempo todo que levou para andar. Então, observe. A velocidade escalar média corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento ΔS no mesmo intervalo de tempo ΔT, ou seja, a velocidade média é a razão entre o deslocamento total e o tempo total que eu levei para percorrer esse deslocamento. Então, por exemplo, se um corpo tem uma velocidade média de 100 km por hora, essa ideia é que a cada hora esse corpo percorre uma distância de 100 km. Então ele percorre 100 km em 1 hora, percorre 200 km em 2 horas, mas isso é na média. Vamos deixar bem claro isso. Velocidade média e velocidade instantânea, que é a velocidade real que o corpo se encontra, elas não podem ser comparadas na maioria das vezes. É impossível um veículo sair de
Santa Rita do Sapucaí até São Paulo e o motorista conseguir fazer, por exemplo, uma média de 120 km por hora. Isso não existe. Por quê? Porque para o cara manter essa média de 120 km por hora, vai ter lugar que ele vai ter que estar andando no mínimo a 200 km por hora. Por quê? Porque tem trecho que ele tem que diminuir a velocidade devido ao radar, curvas, trânsito, ele tem que parar. Então, a velocidade média, escalar média, ela seria a velocidade ideal para percorrer uma distância qualquer no intervalo de tempo determinado. Bom, então observe. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B e chega na posição J em 4 segundos? Bom, como velocidade é a razão entre o deslocamento e o tempo, eu preciso determinar o deslocamento desse corpo do ponto A até o ponto J. Nós aprendemos que para eu calcular esse deslocamento, basta eu fazer uma subtração da posição final da posição inicial. Então, ó, posição final do corpo, 6 metros, posição inicial do corpo, menos 2. Lembrando que ele está respeitando uma distância aqui entre cada posição sobre a trajetória de 1 metro. Então, observem o seguinte, o deslocamento desse corpo, que é a diferença entre a posição final e a posição inicial, é um deslocamento de 8 metros. Qual foi o tempo para percorrer esses 8 metros? 4 segundos. Logo, a minha velocidade média é a razão entre esse deslocamento 8 e essa velocidade 4. Eu tenho uma velocidade média de 2 metros por segundo. Tudo bem? Bom, vamos para outro exemplo. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, passa pela posição J e chega na posição G em 5 segundos? Bom, a ideia aqui está relacionada ao deslocamento. Então, observe, o deslocamento desse corpo, ele relaciona a posição final com a posição inicial. Logo, eu tenho posição final 3 metros, posição inicial menos 2 metros. Observe que é o deslocamento, não é a distância percorrida. Tá? Isso tudo foi feito em 5 segundos. Logo, a velocidade média desse corpo é o deslocamento. 5 pelo tempo 5, nós temos uma velocidade média de 1 metro por segundo. Tranquilo, gente? Bom, vamos para a ideia de velocidade escalar instantânea. De maneira geral, velocidade escalar instantânea é aquela velocidade que, quando eu olho no velocímetro do carro, o velocímetro está marcando, é naquele instante, é num limite de tempo qualquer. Então, observe, velocidade instantânea é a velocidade medida em um determinado momento, naquele instante. Diferente da velocidade média, que mede a velocidade média durante um percurso em uma variação de tempo, a velocidade instantânea mede a velocidade em um instante específico, naquele momento. Uma conversão muito frequente relacionada às unidades de velocidade é a conversão entre unidades em quilômetro por hora, que é o sistema usual, e metro por segundo, que é no sistema internacional. E ela pode ser realizada com as etapas a seguir. Observe o seguinte, como é que eu vou transformar essa velocidade que está em quilômetro por hora em metros por segundo? É muito simples. Dentro de 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, dentro de 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Se eu dividir numerador e denominador dessa razão por 1000, dividindo o numerador por 1000, eu tenho 1. Dividindo o denominador por 1000, eu tenho 3,6. Então, qual que é a conversão? 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, quando eu passo a velocidade de quilômetro por hora para
para metros por segundo, basta eu dividir o valor numérico por 3,6. De modo análogo, a unidade metros por segundo pode ser convertida em quilômetros por hora com as seguintes etapas. Bom, o que nós temos que fazer? Transformar metro por segundo em quilômetro por hora. Bom, 1 metro é 1 milésimo do quilômetro. 1 segundo é 1/3600 da hora. Então, basta eu multiplicar os meios, os extremos que eu tenho. 3.600 dividido por 1.000. Ou seja, se eu simplificar essa fração dividindo tanto o numerador como o denominador por 1.000, 1 metro por segundo corresponde a 1 vezes 3,6 km por hora. Então, basta eu pegar o valor numérico e multiplicar por 3,6 para ter o resultado em quilômetros por hora. De maneira resumida, podemos realizar essas transformações por meio da seguinte regra prática. Para eu passar o valor em quilômetros por hora para metro por segundo, basta dividir a quantidade por 3,6. No processo contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar o valor numérico por 3,6. Beleza? Próxima aula nossa, iremos resolver as atividades. Até mais!